Antes de começar meu relato, peço a quem escuta que siga o canal, deixe seu apoio e continue acompanhando as vozes que nunca puderam ser ouvidas em vida. São histórias de dor, paixão e sobrevivência. E a minha é marcada pelo destino de dois irmãos que conheceram a mesma mulher e se perderam na teia de sentimentos proibidos que ela nos despertou. Eu falo de uma época em que éramos cativos, presos ao ferro e à terra, mas onde o coração ousava desejar o que não lhe era permitido. Meu irmão e eu crescemos lado a lado, partilhando fome, cansaço e esperança. Nada parecia capaz de nos separar, até que os olhos de uma mulher branca nos alcançaram. Ela era filha do senhor da fazenda, criada entre luxo e obediência, mas com uma chama que a fazia olhar para nós como ninguém antes tinha olhado. Foi esse olhar que mudou tudo e que nos levou a um caminho de prazer e sofrimento do qual nunca mais retornamos. Eu sempre fui o mais contido dos dois, enquanto meu irmão carregava sua carregava a ousadia no peito, não temendo as consequências de um gesto ou de um desejo. Talvez por isso tenha sido ele o primeiro a ser tocado pela curiosidade dela, e não eu. Mas naquela fazenda nada se escondia por muito tempo. Ela vinha até onde trabalhávamos com desculpas simples, fingindo interesse pelas flores do jardim ou pelas roupas que deixava cair de propósito perto dos tanques de lavagem. Seus olhos percorriam a pele suada dos nossos corpos, e eu sentia a estranha mistura de vergonha e desejo tomar conta de mim. Havia algo proibido e cruel naquela aproximação, pois sabíamos que uma simples suspeita poderia significar o chicote ou a morte. Mas era impossível ignorar a forma como ela nos olhava, como se fôssemos homens e não apenas escravos. Foi nesse olhar que nasceu a desgraça que marcaria minha vida para sempre. Os dias se tornaram pesados não apenas pelo trabalho, mas pela tensão que crescia no ar. Meu irmão desaparecia em alguns momentos da noite, e eu fingia não perceber. Dentro de mim, a suspeita se tornava cada vez mais forte, embora eu lutasse para afastá-la. Até que uma madrugada eu a vi atravessando os corredores da casa grande, pés descalços, corpo coberto apenas por uma camisola leve que deixava à mostra sua pele clara sob a luz da lua. Meu coração disparou e eu compreendi ali o que estava acontecendo. Ela não pertencia ao mundo dos senhores e das senhoras quando buscava o abraço escondido de um de nós. Eu devia odiá-la por brincar com fogo, mas em vez disso me senti tragado pelo mesmo desejo. Eu também a queria, e quanto mais tentava me afastar, mais forte era a tentação. O destino foi cruel ao me colocar diante dela numa tarde em que meu irmão não estava por perto. Eu trabalhava sozinho perto dos celeiros quando ela se aproximou, trazendo consigo um perfume adocicado que me envolveu antes mesmo que sua voz suave rompesse o silêncio. Seus dedos tocaram levemente meu braço, e aquele toque foi como ferro em brasa. Senti minha pele estremecer, o corpo todo arrepiar. Eu sabia que deveria recuar, que aquele gesto poderia destruir não apenas a mim, mas também meu irmão, que já estava preso às suas armadilhas, mas não consegui. O coração bateu mais forte e quando percebi, seu rosto estava colado ao meu, sua respiração quente me invadindo. Aquele instante foi a primeira vez que provei o sabor proibido de sua boca e também o início de uma culpa que carregaria para sempre. A partir desse dia, já não havia retorno. Eu me tornara parte do segredo dela sem saber que dividia esse mesmo segredo com o meu próprio irmão. Nossas noites passaram a ser marcadas por encontros escondidos, silêncios pesados e uma paixão que queimava como fogo no escuro. O medo do castigo se misturava ao prazer, e cada toque parecia mais intenso por ser arriscado. Eu a queria, e ela parecia querer a ambos com a mesma intensidade, como se o perigo fosse o combustível de seus desejos. Eu, cego, não percebia o tamanho da tragédia que se aproximava. Enquanto isso, meu irmão continuava assim, a se encontrar com ela em outros cantos da fazenda, e a trama se tornava mais densa sem que nenhum de nós soubesse do outro. Estávamos condenados, e ainda não sabíamos. Eu comecei a me perder entre o medo e o desejo. Cada vez que ela vinha até mim, meu corpo reagia antes mesmo que minha mente pudesse recusar. Era como se sua presença tivesse o poder de me despir de qualquer razão. Suas mãos deslizavam por minha pele marcada pelo trabalho, como se os calos fossem preciosos. Nos encontros rápidos,
Escondidos entre palhas e sombras, eu experimentava um mundo proibido que não deveria existir, mas dentro de mim, o peso da culpa já se alojava. Eu me lembrava de meu irmão, de sua forma de sorrir após noites em que desaparecia, e algo dentro de mim se apertava. Eu queria acreditar que era apenas imaginação. Mas no fundo, sabia que seus passos levavam ao mesmo destino que os meus. Era como se estivéssemos vivendo duas histórias paralelas sem perceber que eram a mesma. A fazenda parecia respirar esse segredo. Cada canto guardava rastros de nossas noites. Um lenço esquecido, uma marca de pés descalços no chão de terra, o perfume adocicado dela impregnado em roupas que ela mesma deixava cair por descuido. Eu passava o dia inteiro em alerta, temendo que algum feitor percebesse, mas ao mesmo tempo desejando que o sol se apagasse logo para que a escuridão nos cobrisse de novo. O coração se tornava refém do risco. Ela me olhava de um jeito que me fazia ainda esquecer quem eu era, como se minha condição de escravo não tivesse peso em algum. Pela primeira vez, eu sentia que existia como homem, mas esse mesmo sentimento era também minha condenação. Eu começava a pressentir que a veragem, quando viesse, traria consigo dor maior do que qualquer açoite já sofrido. Meu irmão continuava a me intrigar. Seus olhos brilhavam em silêncio. E ele parecia carregar um segredo que não podia dividir. Eu o observava nas manhãs, com um ar de satisfação que contrastava com o cansaço do trabalho. Comecei a evitar olhar diretamente para ele, como se o medo de descobrir a verdade fosse maior do que o peso de carregá-la sozinho. Dentro de mim, um conflito crescia. Eu não queria acreditar que estávamos ligados à mesma mulher, mas cada gesto dele confirmava aquilo que eu já sabia sem provas. Ainda assim, calei. Preferi o silêncio à dor de encarar a realidade. No fundo, eu sabia que ela era a culpada por nos lançar nessa disputa sem que houvesse disputa alguma. Seu prazer parecia maior que nossa lealdade, e nós, cegos, deixamos que ela brincasse com nosso destino. As noites passaram a ser ainda mais intensas. Lembro-me de uma em que ela me levou para os fundos da casa grande, em um quarto esquecido, onde as cortinas fechadas escondiam nossos corpos entrelaçados. Seus cabelos caíam sobre mim como um véu, e sua respiração ofegante me arrastava para um mundo onde não havia senhor nem escravo, apenas desejo. Eu me entregava sem pensar, deixando que suas unhas marcassem minha pele como se quisessem me possuir por inteiro. Mas no instante seguinte, quando a calma voltava, uma angústia surgia. Eu sabia que não era o único a provar daqueles beijos, mas não tinha coragem de confessar a mim mesmo. Era uma sensação estranha, prazer e dor misturados, como se cada instante roubado fosse também uma ferida aberta. Foi numa tarde chuvosa que o destino decidiu nos trair. Eu voltava do trabalho molhado, tentando me abrigar no celeiro, quando ouvi vozes abafadas e passos apressados. O coração disparou. Ao espiar pelas frestas de madeira, vi meu irmão saindo do mesmo esconderijo onde tantas vezes eu estivera com ela. Sua camisa estava desalinhada, os cabelos úmidos pelo calor de um corpo que eu conhecia tão bem quanto o meu. Atrás dele, por um instante, vi o brilho dos olhos dela antes que a porta se fechasse. Meu mundo desabou em silêncio. A confirmação que eu temia estava diante de mim. Não era mais suposição, não era imaginação. Era fato. Ela se deitava conosco dois, irmãos de sangue, sem que soubéssemos. Meu coração se rasgou, mas o desejo ainda queimava, como se eu fosse incapaz de renunciar ao mesmo veneno que nos envenenava juntos. Eu não consegui dormir naquela noite. O barulho da chuva no telhado parecia o eco da confusão dentro de mim. Pensava em meu irmão, pensava nela e sentia meu corpo dividido entre ódio e paixão. Eu deveria afastar-me, proteger o laço que tínhamos desde crianças, mas a lembrança de seus beijos me mantinha preso. Era como se cada parte de mim fosse refém dela. Quando fechei os olhos, vi a cena repetida. Meu irmão saindo, ela atrás. Meu peito doía como se fosse esmagado. Eu queria gritar, acusá-la, contar a ele que eu também estava preso àquele mesmo laço proibido, mas o medo do que isso causaria me calava. Assim nasceu o silêncio mais cruel. Dois irmãos compartilhando o mesmo amor, sem coragem de assumir a verdade. A partir daquele momento, cada encontro com ela se tornou também uma tortura.
Enquanto seus lábios percorriam minha pele, minha mente gritava com imagens de meu irmão vivendo o mesmo instante. Eu me sentia roubado, dividido, usado, mas ao mesmo tempo incapaz de resistir. Era como estar preso a correntes invisíveis. Ela parecia se deliciar com isso, como se tivesse prazer em manter dois corações cativos ao mesmo tempo. Seus olhos não escondiam o poder que exercia sobre nós, e isso me feria ainda mais. Eu a desejava, mas também a odiava. Era como caminhar sobre brasas, queimando os pés a cada passo, mas sem conseguir parar. Eu já não sabia se o que me prendia era amor, desejo ou apenas a necessidade desesperada de sentir que, por alguns minutos, eu era livre de todas as correntes. O tempo foi transformando o que antes era paixão em tormento. Eu comecei a evitar meu irmão, incapaz de olhar em seus olhos sem sentir a sombra do segredo entre nós. Ele parecia não perceber minha mudança ou talvez fingisse como eu fingia. As conversas rarearam e os silêncios se tornaram mais pesados. A lealdade que nos unia começava a se dissolver, corroída pelo veneno do desejo. Eu me perguntava todos os dias até quando isso duraria. Até quando conseguiríamos esconder do mundo e de nós mesmos. Mas o corpo falava mais alto que a razão. E cada vez que ela me buscava, eu cedia. Era como se minha própria carne tivesse se tornado minha inimiga. Eu, que suportei chicotes e fome, não conseguia resistir à maciez de sua pele. Essa era a minha maior fraqueza e eu sabia que pagaria caro por ela. Um dia, ao voltar do campo, encontrei meu irmão sentado à beira do rio. Ele olhava fixamente para a água, como se buscasse nela respostas. Sentei-me ao seu lado em silêncio. E ali fiquei, tentando encontrar coragem para falar, mas nenhuma palavra saiu. O peso da verdade era tão grande que me esmagava. Eu queria confessar, queria dizer que também a conhecia nos mesmos segredos que ele, mas minha boca permanecia fechada. Foi nesse silêncio que percebi como o amor pode se transformar em arma. Aquela mulher não apenas tinha roubado nossos corações, mas começava a destruir o laço mais sagrado que tínhamos, a irmandade. O rio corria à nossa frente, mas dentro de mim tudo parecia parado, estagnado, como se eu estivesse preso a um destino inevitável. Naquela noite, ela veio até mim mais uma vez. Seus lábios me procuraram com a mesma urgência de sempre. Sempre. E meu corpo respondeu, mesmo contra a vontade da minha alma. Mas algo estava diferente. Eu já não conseguia me entregar com o mesmo abandono. Sentia como se cada beijo fosse roubado de meu irmão, como se eu o traísse a cada instante. Quando ela me olhou nos olhos e sorriu, percebi que para ela não havia peso algum, apenas prazer. Talvez fosse isso que mais doía, sua leveza diante da dor que nos causava. Eu queria perguntar por quê. Queria exigir uma resposta, mas calei. Eu sabia que não havia explicação capaz de curar o que estava acontecendo. Nós três já estávamos presos na mesma rede, e quanto mais lutávamos, mais nos enredávamos. A partir daquela noite, comecei a enxergar o que antes tentava negar. Cada toque dela era também uma ferida. Cada gemido abafado na escuridão era como o som de uma lâmina rasgando o elo que me unia ao meu irmão. Eu já não sentia apenas prazer, mas também o peso insuportável da traição. Havia momentos em que, em meio ao calor de seu corpo, eu enxergava o rosto de meu irmão como um reflexo. Era como se ele estivesse ali comigo, silencioso, dividido na mesma carne que eu tocava. Isso me consumia. Perguntava-me se ele também pensava em mim quando estava com ela, se em algum instante sentia a mesma dor. A mulher que deveria ser apenas um desejo proibido se transformara na marca da nossa ruína. Ainda nem assim era impossível fugir. Ela me chamava, e eu ia. Como se fosse meu fado obedecer ao chamado dos seus lábios, ainda que isso me destruísse. Os dias seguintes, Sarah, trouxeram um clima estranho entre nós três. Ela parecia mais ousada, buscando encontros em lugares cada vez mais arriscados, como se o perigo fosse parte do prazer. Eu a vi se aproximando do meu irmão em plena luz do dia, com um gesto rápido, quase invisível para os outros, mas que meus olhos não podiam deixar de notar. Ele sorriu, e naquele sorriso eu percebi tudo o que ele escondia. Minha garganta secou, meu peito pesou. Senti um ódio crescer dentro de mim, mas não era dele, e sim dela.
Ela brincava com dois corações, como quem brinca com fogo em mãos de criança. Eu queria gritar para que ele percebesse, queria abrir os olhos dele para o veneno que nos consumia. Mas a verdade é que nós dois estávamos cegos, enfeitiçados por uma mesma chama, incapazes de largar o que nos queimava. Houve um dia em que, por acaso, cruzei os corredores da casa grande e ouvi sons abafados vindos de um quarto. Reconheci sua respiração, reconheci o ritmo de gemidos que tantas vezes senti contra meu peito. Mas naquele momento não era comigo, era com ele. Meu corpo estremeceu, minhas mãos se fecharam em punhos e eu me vi diante da mais dolorosa revelação, a prova viva do que já sabia. Eu poderia ter invadido aquele quarto, poderia ter desfeito a farsa ali mesmo. Mas permaneci paralisado, encostado na parede, ouvindo cada som como se fosse um açoite na minha carne. Saí dali cambaleando, como se tivesse perdido a alma. Pela primeira vez pensei em me afastar, em nunca mais tocar nela, mas a lembrança de seu corpo, do calor que me envolvia, era forte demais. A prisão não era de ferro, era de desejo. Depois desse dia, o ressentimento cresceu entre mim e meu irmão, mesmo sem palavras. Ele notava minha frieza, eu notava seu silêncio carregado. A irmandade que nos sustentou na infância de dor se desfazia pouco a pouco. Evitávamos nos encarar por muito tempo, como se temêssemos que os olhos revelassem o segredo. A fazenda, que já era um lugar de sofrimento, tornou-se também um palco de rivalidade muda. E ela parecia se alimentar disso, cada vez mais provocante, cada vez mais ciente do poder que tinha sobre nós. Eu percebia em seu olhar uma satisfação estranha, como se ser desejada por dois irmãos fosse para ela uma vitória. Eu me perguntava se nos amava, ou se apenas brincava com a nossa sede de amor. E a cada dia que passava, a resposta parecia mais cruel. Talvez fôssemos apenas distrações em sua vida de luxos entediados. As noites, que antes eram refúgio, viraram tormento. Quando estava com ela, eu me entregava, mas a sombra de meu irmão estava sempre presente. Quando não estava, minha mente se enchia de imagens dela nos braços dele. Era uma prisão sem saída. Comecei a emagrecer, a perder forças no trabalho, como se minha alma estivesse sendo sugada a cada encontro. Os feitores começaram a notar minha fraqueza, e mais de uma vez recebi açoites por não acompanhar o ritmo. Mas nem a dor do chicote se comparava ao que eu sentia por dentro. Era um tormento mais profundo, um chicote invisível que me dilacerava dia e noite. E ainda assim, mesmo quebrado, eu ia até ela quando me chamava, porque negar era impossível. Minha carne clamava mais alto que minha razão. Meu irmão, ao contrário, parecia florescer. Seus ombros se erguiam mais firmes, seus olhos brilhavam de um jeito diferente. Ele parecia sentir-se dono de um segredo grandioso, e isso me feria ainda mais. Eu o via sorrir às escondidas, e aquele sorriso era como um punhal em meu peito. Eu sentia inveja, algo que nunca imaginei sentir dele. Nós dois, que sempre fomos companheiros, agora éramos rivais sem saber. Era como se estivéssemos em lados opostos de uma guerra silenciosa. Mas a única vencedora era ela. A filha do Senhor caminhava entre nós, como se fosse intocável, alimentando-se de nosso desejo. E nós, escravos, acreditávamos ser donos de algo que nunca poderia ser nosso. A verdade cruel se erguia diante de mim, mas eu não tinha forças para enfrentá-la. Eu estava fraco demais, cego demais, apaixonado demais. Uma madrugada, não suportando mais a dor, me afastei dela. Disse a mim mesmo que nunca mais iria. Fugi para o campo, deitei-me sobre a terra fria e chorei como criança. Pedi a Deus que arrancasse aquele amor do meu peito, que me devolvesse ao tempo em que meu irmão e eu éramos apenas dois companheiros de sofrimento, sem nada a disputar. Mas no dia seguinte, ao vê-la caminhar pelo pátio com seu vestido leve e o cabelo solto ao vento, tudo dentro de mim desmoronou outra vez. Bastava um olhar para que todo juramento fosse quebrado. Eu a segui como um cão sem dono, incapaz de manter a distância que tanto desejei. E mais uma vez me entreguei, sabendo que cada entrega era também uma traição silenciosa ao meu irmão. Foi então que aconteceu o inevitável. Uma noite, o destino nos colocou no mesmo lugar. Eu a esperava no celeiro, escondido entre fardos de palha, quando ouvi passos que não eram dela. Era ele! Meu irmão entrou com os mesmos olhos ansiosos,
E logo atrás veio ela, surpresa por nos encontrar juntos. O silêncio foi mortal. Ele me olhou como se finalmente entendesse tudo, e eu o encarei como se confessasse sem palavras. Ela, entre nós, sorriu de forma estranha, como quem se diverte com o perigo. Aquele instante foi o mais doloroso da minha vida. A verdade não podia mais ser escondida. Nós dois a desejávamos. Nós dois já a tínhamos. E ela, em vez de escolher, parecia querer nos manter acorrentados ao mesmo jogo. A partir daquele dia, nada mais foi igual. Não havia mais como fingir. Eu e meu irmão passamos a viver em silêncio pesado, com a certeza de que compartilhávamos a mesma mulher. Ele não disse nada, eu também não, mas o olhar que trocávamos dizia tudo. Havia ressentimento, havia dor, havia ciúme. A irmandade que nos sustentara parecia morta. E ainda assim, nenhum de nós conseguia se afastar dela. Era como se estivéssemos em um círculo de fogo, girando em torno da mesma chama, queimando juntos sem conseguir escapar. Eu sentia que algo terrível se aproximava, como se o destino estivesse preparando a punição por nossa fraqueza. Foi em um entardecer que tudo se rompeu. Eu a encontrei sozinha no jardim, e tomado por raiva e paixão, perguntei com os olhos por que ela fazia isso conosco. Ela não respondeu, apenas me puxou para si, como se o corpo fosse resposta suficiente. Nos beijamos com fúria, quase com violência, e naquele instante meu irmão surgiu, observando tudo. Seu olhar era de dor, de traição, de fúria. Eu recuei, mas já era tarde. Ele compreendeu, ali, que não éramos vítimas separados, mas cúmplices do mesmo erro. O silêncio dele foi mais doloroso que qualquer palavra. Ele se afastou sem olhar para trás, e eu soube que nossa irmandade estava destruída para sempre. Nos dias seguintes, meu irmão não falou comigo, evitava-me, tratava-me como estranho. Eu tentava me aproximar, mas ele se fechava. A mulher que deveria ser apenas um sonho proibido havia nos transformado em inimigos. Eu sentia sua famosa ausência como um luto, porque mais do que amante, ela me havia roubado o único amor verdadeiro que eu tinha, o de meu irmão. Eu já não conseguia sequer olhar para ela sem sentir raiva. E ainda assim, quando vinha até mim, meu corpo respondia. Era uma prisão da qual não conseguia escapar. Eu era escravo não apenas das correntes de ferro, mas também das correntes do desejo. Um dia, meu irmão desapareceu por horas. Quando voltou, trazia nos olhos algo diferente, uma decisão silenciosa. Percebi que algo dentro dele havia se rompido de vez. Ele não a buscou mais, não sorriu mais, não carregava mais a mesma chama. Eu, em silêncio, percebi que ele havia renunciado. Mas essa renúncia não foi libertação. Foi um peso que o esmagou. Ele definhou aos poucos, perdendo o brilho, tornando-se sombra do que era. E eu, mesmo continuando nos braços dela, não sentia vitória. Sentia apenas vazio. Porque sem ele ao meu lado, nada fazia sentido. Foi então que a fazenda mergulhou em silêncio eterno. Numa manhã fria, encontrei meu irmão sem vida, caído próximo ao rio, onde tantas vezes havíamos conversado. Seu corpo não trazia feridas visíveis, mas eu sabia que a maior ferida estava por dentro. Ele havia morrido de dor, de desgosto, de amor. Eu me ajoelhei ao seu lado, chorei como nunca, gritei contra o céu, contra o céu. Em justiça de tudo. Ele havia sido meu companheiro, meu protetor, meu sangue, e agora estava morto, levado por um amor proibido que nos destruiu. A culpa caiu sobre mim como peso insuportável. Eu também havia matado meu irmão, não com minhas mãos, mas com meu silêncio e meu desejo. A partir daquele dia, nunca mais fui o mesmo. Afastei-me dela, recusando qualquer aproximação. Ela tentou, mas eu não permiti. A dor era maior que o desejo. Carreguei meu irmão em minha memória como cicatriz eterna. Os feitores e o Senhor jamais souberam a verdade do que nos matou por dentro. Para eles, ele foi apenas mais um corpo vencido pelo cansaço. Mas eu sabia. Eu sabia que sua morte foi escrita nas noites em que nos entregamos ao mesmo veneno. Eu passei a viver como sombra, sem brilho, sem força, apenas esperando o dia em que minha alma se juntaria à dele. Hoje, ao contar minha história, sinto as lágrimas correrem pelo rosto como se ainda fosse ontem.
A lembrança de meu irmão ainda me queima e a lembrança dela é ferida que nunca cicatrizou. Não sei se algum dia fui amado de verdade, mas sei que fui destruído pelo amor. Dois irmãos que deveriam caminhar lado a lado até o fim foram separados por uma mulher que nos fez acreditar em liberdade dentro da prisão. Essa é minha confissão, meu testemunho. Que quem ouça nunca repita o mesmo erro, que jamais permita que o desejo queime o elo mais sagrado de todos, o da família. Eu sigo vivendo apenas na memória, carregando a culpa de ter dividido meu coração entre o amor de irmão e o amor proibido de uma mulher, e é nesse silêncio que termino, pedindo apenas que minha voz não seja esquecida.